Aí você chega para mim e diz o seguinte, professor, você está me dizendo então que no pronome relativo que eu já sei identificar, se o verbo ou o nome pedir a preposição no pronome relativo que tem que ser monossilábica, apenas de uma sílaba? Sim. Dá para você aprofundar mais isso, que eu fiquei com dúvida? Sim. Na tela comigo. Ó como é que vai ficar legal. Ó, eu tenho o que aqui, ó? Pronome relativo. Se o verbo ou o nome pedir preposição, ó, eu colocar para você aqui, ó. Se o verbo, que é a regência verbal, ou o nome, que é a regência nominal, se o verbo pedir preposição, a preposição que deve vir antes do pronome relativo que é uma preposição monossilábica. Aí a regência verbal. Nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Pediu preposição, tem que vir antes do pronome relativo o quê? Então a preposição tem que ser monossilábica. Então, quem vai pedir essa preposição monossilábica antes do pronome relativo é o verbo, regência verbal, é o nome, substantivo, adjetivo, advérbio e regência nominal. Ou, que a gente vai ver lá na frente, as locuções adverbiais. As locuções adverbiais podem pedir, sim, ó. Aqui nós vamos ver lá na frente, ó. Locução adverbial. A locução adverbial pode pedir também essa preposição, que nós vamos ver depois. Vamos ver se você está entendendo. Você já assistiu ao filme de que lhe falei? Bora. Aqui comigo, ó. Primeiro passo é buscar os verbos assistir e falar, ó. Período o quê, por favor? Composto. Vamos aos divisores. Primeiro divisor. Deixa eu me fazer uma coisa aqui, cara, rapidinho. Deixa eu me apagar aqui essa tela para ficar melhor. Ok. Ficou melhor. Primeiro passo, buscar o verbo assistir e falar. Período o quê? Composto. Vamos aos divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Tem? Sim. Cabe o pronome relativo aqui, ó, que você já sabe identificar dentro da oração. Esse que é pronome relativo? Sim. Está regido de preposição? Sim. O pronome relativo é o pronome quem? Não. É o cujo? Não. É o onde? Não. É o que? O que só pode ser regido de preposição monossilábica, isto é, que tem apenas uma sílaba. Tá aqui, ó. Aí, vamos fazer aqui, ó, pausadamente. Tá aqui esse de, pede a preposição de. Esse que faz referência a quem? Filme. Filme é um substantivo masculino. Vou trocar esse que pelo seu sinônimo. No caso aqui, o qual. Aí vai ficar assim, abençoadinho, ó. De, mais o qual, tornar-se-á do qual. Troca. Você já assistiu ao filme de que lhe falei? Troca esse de que por do qual. Você já assistiu ao filme do qual lhe falei. Posso ou não posso? Sim. Então esse que, de fato, ele é pronome relativo. Só que ele está regido de preposição. A barra é antes da preposição. Antes da barra tem verbo? Tem. Se tem verbo, apenas um corte. Se não houvesse verbo, seriam dois cortes. Mas como tem antes da barra tem verbo, é um corte só. E todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, diga lá, ela é restritiva. E essa aqui é a oração que? Principal. Esse que faz referência a quem? Qual que é o referente desse que? Filme. Então esse que equivale ao filme. Aí vai ficar de mais o filme, do filme, lhe falei. Do filme, lhe falei. Então, Valério, quem é que falou? Eu. Eu falei. Quem fala, fala a alguém. Eu falei a você, ó. Os pronomes lhe e lhes substituem o objeto indireto. Eu falei a você sobre qual assunto? O filme. O filme foi o assunto. Então, isso aqui vai ser um adjunto, que nós vamos ver, uma adjunta adverbial de assunto, ó. Eu falei a você, que é esse lê, do filme. O filme é o assunto. É uma adjunta adverbial de assunto. Então, essa preposição aqui, ó, quem está pedindo não é o verbo, regência verbal. Não é o nome, regência nominal. Quem pede essa preposição aqui, ó,
é o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial que nós vamos ver lá na frente, ele está sendo representado por uma locução adverbial. Esse de que é uma locução adverbial de assunto? Sim. Quem pediu essa preposição não foi o verbo, regência verbal, não foi o nome, regência nominal, foi a locução adverbial. Muito bom, Valério. E essa preposição pode ser suprimida? Você já assistiu ao filme que eu falei? Posso suprimir essa preposição? Não. Ela é proibitiva, facultativa ou obrigatória? Obrigatória. Muito bom, Valério. Vou para a próxima. Próxima, queridão. Apagando. Podemos perder o ritmo, não. Há uma idade em que a mulher gosta mais de ser namorada do que amada. Ó, tem um verbo haver e eu tenho o verbo o quê, Valério? Tem o verbo haver e eu tenho o verbo gostar. Vamos ficar somente aqui? Bom, vamos aos divisores. Eu tenho pronome relativo? Sim, ó. Esse que é pronome relativo. Já sei identificar, Valério. Ok? Ele está regido o que, por favor? De preposição. Aí essa preposição tem que ser monossilábica, apenas uma sílaba. Coloca barra. Antes da barra tem verbo? Tenho. Aqui o verbo, que é o verbo o que, por favor? Haver. Então, oração primeira. Há uma idade. Oração segunda, em que a mulher gosta mais de ser namorada do que amada. Muito bem. Aí, vamos fazer a análise. Vamos embora, Valério. Esse que é pronome relativo? Sim. Ele está regido de preposição. Só que esse que faz referência a uma idade, ó, que é feminino. Aí vai ficar em preposição, mais esse que eu vou trocar por semanticamente a qual, que é a idade. Aí vai ficar em mais a qual torna na qual. Olha a contração. Há uma idade em que a mulher gosta, há uma idade na qual a mulher gosta. Então, esse que é pronome relativo. Muito bem. Aí, todo pronome relativo, ele introduz. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, diga lá. Restritiva. E essa aqui, obviamente, a oração pode ser a oração principal. Esse que faz referência à idade. Ó, idade. Uma idade. Uma idade. Aí vai ficar em mais uma idade, ó, numa idade. A mulher gosta mais de ser namorada numa idade. Faça análise sintática. Vamos fazer análise sintática. A mulher é o sujeito. A mulher gosta. Quem gosta, gosta de. Transitivo indireto. De ser namorada é o objeto indireto. A mulher gosta de ser namorada em que momento? Numa idade. A mulher gosta mais de ser namorada em que momento? Numa idade. É o tempo. Ó. Isso é uma adjunta adverbial que a gente vai ver lá na frente. Adjunta adverbial de tempo. Ó. É uma adjunta adverbial que traduz a circunstância de tempo. Ó. Não é assunto, não. É tempo. A mulher gosta de ser namorada em que momento? Numa idade. Adjunta adverbial de tempo. Quem é que pede essa preposição? É o verbo? Não. O verbo gostar pede a preposição de. É o nome? Não. Quem pede essa preposição aqui, ó, é a locução adverbial. Cadê a locução adverbial? Numa idade. Então, essa preposição, quem pediu, não foi o verbo, não foi o nome, foi a locução adverbial, que está introduzindo uma adjunta adverbial de tempo aqui. Ok, Valério? Vamos que vamos. Muito tranquilo, querido. Agora, olha só o que eu coloquei para você. Você vai se amarrar. Agora, olha só. Preposição com mais de uma sílaba. Ó, preposição com mais de uma sílaba, eu não vou usar o que. Eu já vou usar o pronome relativo, o qual, os quais, a qual e as quais. Então, com o pronome relativo o que, eu utilizo preposição monossilábica, apenas uma sílaba. Agora, com os pronomes relativos, o qual, os quais,
a qual e as quais, a preposição tem que ser dissilábica, trissilábica, mais de uma sílaba. Ó, olha a nota. Se a preposição tiver mais de uma sílaba, perante, sobre, para, segundo, o relativo que deve ser substituído pelo relativo qual, os quais, a qual e as quais. Veja, vamos ver. Essas são as conclusões sobre que pairam muitas dúvidas. Olha só que legal, Valério. Pairam muita dúvida. Vamos fazer. Ó, veja só o que você está prestando atenção. Ó. Tem o verbo ser e tem o verbo pairar. Período que, por favor? Composto. Vamos aos divisores. Esse que, ele é pronome relativo. Pronome relativo. Divisor. Opa, só que ele está regido de preposição. Ele está regido de preposição? Sim, ó. A preposição aqui é sobre, ó. Então a barra é antes da preposição. Aí vai ficar oração 1. Essas são as conclusões. Tem verbo. Oração 2. Sobre que pairam muitas dúvidas. Muito bem. Agora, olha só o que vai acontecer. Essas são as conclusões sobre que pairam muita dúvida. Esse que é pronome relativo? Sim. O que nós acabamos de aprender? O pronome relativo que, ele só pode ser antecedido por preposição monossilábica. Sobre tem mais de uma sílaba. Então não é monossilábica, é dissilábica. Então isso aqui está errado. O pronome relativo que, quando estiver regido de preposição, a preposição tem que ser monossilábica. De, a, com, sob. Então, tem que ser monossilábica, apenas uma sílaba. Aqui é dissilábica. Então, esse período, ele está escrito erradamente, ó. Então, isso aqui há uma agramaticalidade, ó. Tá errado, Valério? Não posso construir. Então, aqui, ó, há uma construção irregular na língua portuguesa. Ah, então nesse caso, eu não posso utilizar o pronome relativo que? Não. Quando eu tiver de usar uma preposição com mais de uma sílaba, o pronome relativo não pode ser o pronome relativo que. Aí vai ser o pronome relativo o qual, os quais, a qual e as quais. Assim, ó. Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Ó, vamos embora. Primeiro passo é buscar os verbos. Tem o verbo ser e o verbo pairar. Período que, Valério? Composto. Vamos aos divisores? Vamos. Ó, pronome relativo. Ó. As quais sempre será pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais sempre serão pronome o quê? Relativo. Para regir de preposição. Essa preposição é sob. Ela é monossilábica ou é dissilábica? Dissilábica, ó. A barra é antes da preposição. Antes da barra, oração principal. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. É tipificada como restritiva. Aí olha só que interessante. Então, quem vai... Para eu utilizar o pronome relativo que... Se o contexto pedir, a preposição antes do que tem que ser monossilábica, uma sílaba. Se eu tiver de usar uma preposição com mais de uma sílaba, eu não posso usar o pronome relativo que. Nesse caso, eu terei que usar o pronome relativo o qual, os quais, a qual e as quais. Então, quando eu escrevo, essas são as conclusões sobre que pairam muitas dúvidas, eu prejudiquei a coesão, a coerência. Há uma construção irregular na língua portuguesa. Então eu tenho que falar. Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Aqui agora, esse item está o quê, Valério? Correto. É uma construção regular na língua portuguesa. Muito bom. Vamos embora, abençoadinho, para você entender mais. Em que vem? Existem fatos perante os quais muitos tremem. Ó, tem o verbo existir e o tremer. Período composto. Vamos aos divisores, sem dúvida. Bora. Ó, primeiro divisor, pronome relativo. Tem um pronome relativo? Tenho. Os termos, o qual, a qual, os quais e as quais sempre serão pronomes o quê? Relativo, sempre. Tá regido de preposição? Está, ó. Perante,
morfologicamente é uma preposição. Valério, perante não é uma conjunção, não. Perante é uma preposição. Como é que eu sei? Decorei. Então, esse pronome relativo, ele está sendo utilizado ele está sendo antecedido por uma preposição? Sim. É uma preposição com mais de uma sílaba? Sim. Então tem que ser o pronome relativo o qual, os quais, a qual e as quais. Aí a barra é antes da preposição. Antes da preposição, tem verbo? Tem. Então é um corte só. Oração primeira, existem fatos. Oração segunda, perante os quais muitos tremem. E todo pronome relativo vai produzir uma oração subordinada adjetiva. No caso aqui é restritiva, que não tem vírgula. E essa aqui é a oração principal. E aqui eu utilizei uma preposição trissilábica, nos quais. Perfeito, professor. Tranquilo. Vambora. Este é o ponto com que concordo, mas foi este sobre o qual você falou. Essa aqui vai ficar muito legal. Dá para você entender os dois lados, ó. Dá para eu entender os dois lados, Valério? Sim. Vamos apagar aqui para ficar claro como dia. Vambora. Este é o ponto com que concordo, mas foi este sobre o qual você falou. Vamos fazer a análise. Vambora. Vamos começar aqui, ó. Sem correria, para dar certo. Este é o ponto com que concordo. Este é o ponto com que concordo. Esse que, ele é pronome relativo? Sim, sem dúvida. Pronome relativo. Está regido de preposição? Está. O pronome relativo aqui é o quê? Pode ser antecedido de preposição? Pode, mas a preposição tem que ser monossilábica. É monossilábica? Sim. Coloca barra. Oração primeira e oração segunda. Vamos fazer a análise. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, é restritiva. E essa aqui é a oração principal. Vamos analisar. Esse que, ele faz referência a quem? Qual que é o referente desse que? Esse que faz referência ao substantivo ponto. Ó. Então, esse que é o ponto. Ó. Com o ponto. É o ponto. Ele retoma o ponto. Com o ponto, concordo. Com o ponto, concordo. Quem é que concorda? Eu. Eu concordo. Sujeito o quê, por favor? Elíptico. Sujeito elíptico. A gente já viu. Eu concordo. Quem concorda, concorda com algo. Quem concorda, concorda com algo. Com alguém. Pede preposição? Pede. A preposição precederá o pronome relativo. Eu concordo com o ponto. Eu concordo com o ponto. Esse com o que é o objeto o que, por favor? Indireto. Eu concordo com o ponto. Toda vez que o verbo pedir preposição, a preposição precederá o pronome relativo. Perfeito. Este é o ponto com quem concordo, mas foi este sobre o qual você falou. Opa! O qual, ele é sempre pronome relativo. Esse pronome relativo, o qual, a qual, os quais e as quais, está antecedido de preposição? Sim. A preposição aqui é silábica. Tá certo? Está. Ó. Então, ó, você vai colocar aqui, ó. Mas foi este sobre o qual você falou. A barra é aqui, ó. A barra é aqui, Valério, ó. Tem verbo? Olha o verbo aqui, ó. Sobre o qual você falou. Então, o qual retoma, ó, sobre o qual. Este é o ponto com que concordo, mas foi este ponto sobre o qual você falou. Então, esse este retoma ponto, sobre o qual você falou. Então, vamos lá, vamos analisar. Sobre o qual você falou. Você falou. Quem é que falou? Você. Você falou. Quem fala só fala, verbo intransitivo. Você falou sobre o ponto, ó. Você falou sobre o qual? Sobre o ponto. Então é o assunto, ó. Sobre o qual é o assunto que você está falando? Sim, ó. Sobre o qual é uma adjunta adverbial de assunto. E quem pede essa preposição aqui, ó, sobre, não é o verbo, porque o verbo falar é intransitivo. Não é o nome. Quem pede essa preposição aqui sobre o qual
é a locução adverbial, que nós vamos ver lá na frente. Tem que segurar aí, irmão. Então, este é o ponto com o que concordo, mas foi este sobre o qual você falou. Pronome relativo que admite preposição monossilábica. Pronome relativo qual, a qual, os quais, as quais. A preposição tem que ser dissilábica, trissilábica. Perfeito uso. Ok? Aí tem uma notinha que eu coloco para você. Porque você é meu convidado especial. Nota, cuidado. Das preposições monossilábicas, apenas sem e sob exige o pronome o qual. Poxa, Valério, uma exceção, caracoles. Sim, não tem para onde correr. Essa é a máscara sob a qual te escondes. Olha lá, vamos fazer aqui. Essa é a máscara Então vamos buscar os verbos. O verbo ser e o verbo esconder. Período o que, Valério? Composto. Eu tenho o pronome relativo. O qual, a qual, os quais sempre serão pronomes relativos. Tá aqui, ó. Tá regido de preposição? Tá. A preposição no o qual, a qual, os quais, as quais, a preposição tem que ser dissilábica, trissilábica. Aqui tá sendo monossilábica. Tá no rol das exceções? Está. Olha a nota. Cuidado. Das preposições monossilábicas, apenas as preposições sem e sob exigem o pronome o qual. Então, o pronome relativo é o qual? Tem preposição monossilábica, está no rol das exceções? Está. Então, está correto. Introduzindo aqui uma oração subordinada, adjetiva, não tem vírgula, restritiva, e essa oração que é principal. Foi ali... Vamos mais uma. Foi ali que conheci uma pessoa sem a qual já não posso viver. Olha o pronome relativo, ó. A qual? Pronome relativo. Pronome relativo. Barra. Foi ali que conheci uma pessoa sem a qual. Eu estou usando o pronome relativo a qual? Sim. Pronome relativo. O qual. Os quais. A qual e as quais. Pode ser antecedido de preposição? Pode. A preposição tem que ser dissilábica, trissilábica. Mas pode ser monossilábica. Quais são as exceções monossilábicas? Sem e sob. Então, aqui eu estou usando sem. Tá certo? Corretíssimo. Então, o item está o quê? Correto, Valério. Quase fechando, galerinha. Segura aqui na minha mão, por gentileza. Nota. O pronome relativo pode ter antecedente um termo retomado. Os pronomes demonstrativos, ó. Foi aquilo que eu mostrei para vocês lá na frente. Ou melhor, lá na frente não. Se eu já mostrei, não pode ser lá na frente, né, gente? Perdão. Então, foi aquilo que eu já mostrei. O que você já mostrou? Eu coloquei assim, ó. O que eu coloquei para você, cara? Para você, depois você revisa lá, ó. Você precisa revisar. Eu coloquei aqui, ó. Ó, os termos. Isso já foi dado para você. Mas eu sei que você está estudando os termos, ó. O, a, os e as. Ele pode anteceder um quê? Pode, ó. Mais um quê, ó. Aí você tem que ter cuidado, abençoadinho, que isso aqui vai ser um pronome substantivo demonstrativo. Aula já dada, lá atrás, volta lá depois. E vai ter o valor de aquele, aqueles, vai ter o valor de aquela, aquelas, vai ter o valor de aquilo. Isso não é artigo. Esse que aqui, ó, será pronome relativo. Pronome relativo? Sim. E ele vai ter pronome relativo, ele vai ser trocado pelo qual, vai ser trocado pelos quais, vai ser trocado pela qual, vai ser trocado pelas quais. Uma aula já dada para você. E você não pode esquecer ainda da divisão. Essa aqui vai ser a divisão. A oração que tiver o quê?
será uma oração subordinada adjetiva, sempre restritiva. Qualquer dúvida. E a oração que tiver o, esse cara aqui, ó, vai ser a oração principal. É isso aí, queridão. Quer ver como é que você vai se emocionar? Não entendi o que você disse. Tem o verbo entender e tem o verbo dizer aqui, ó, período composto. Não entendi o que. Eu tenho o precedendo o que, ó. Troca esse o por aquilo. Ó, não entendi aquilo. Troca esse que pelo qual. Não entendi aquilo, o qual você diz. Posso? Sim. Se você encontrar um o, a, os, as, precedendo um que, se esse o, a, os, as puder ser trocado por aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, esse o, a, os, as vai ser um pronome substantivo demonstrativo. E o que será um pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva, sempre restritiva. Então, não entendi aquilo o qual você diz. Aí, esse o pode ser trocado por aquilo? Pode. Esse que pode ser trocado pelo qual? Pode. Então, esse o, morfologicamente, ele é um pronome substantivo, você vai se emocionar, demonstrativo. E o que? Ele é um pronome relativo. Agora, quer ver como é que você vai se emocionar? E a divisão é entre o e o que. Sempre, Valério, ó, olha a divisão. Entre o e o que. A oração tiver o que, é sempre uma oração subordinada adjetivo o que, Valério? Restritiva. A oração tiver o, é a oração principal. Aí, vamos fazer a análise sintática? Bora. Não entendi. Quem é que não entendeu? Eu. Esse não é uma disjunta adverbial de negação. Quem entende, entende algo. Eu não entendi esse o. Esse o é aquilo. Não entendi aquilo. Esse o é o objeto direto. Só que todo pronome relativo, ele tem que ter antecedente um substantivo ou um pronome substantivo. Esse que tem antecedente um pronome substantivo. Então, esse o, esse que, ele retoma o o. Esse o equivale àquilo. Esse o equivale àquilo. Todo pronome relativo tem antecedente. Esse que tem antecedente o. Então, esse que equivale ao o, que é aquilo. Aquilo você diz. Aquilo você diz. Quem é que diz? Você. Você diz. Quem diz, diz algo. Você disse aquilo. Esse o é o objeto o quê, por favor? Direto. Você disse o. Você disse aquilo. Perfeito. Mais uma, para você não perder o ritmo. Entre as camisas, ó, esse as é artigo, já que o artigo acompanha o substantivo. Entre as camisas, comprei as que eram de algodão. Eu tenho um as precedendo um quê? Sim. Troca esse a por aquelas. Entre as camisas, comprei aquelas. Troca esse que por as quais. Entre as camisas, comprei aquelas, as quais eram de algodão. Posso? Sim. Então, se você encontrar um o, a, os, as, precedendo um quê? Se esse o, a, os, as puder ser trocado por aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, e o que puder ser trocado pelo qual, os quais, a qual e as quais, esse o, a, o, as não é artigo. Ele é um pronome substantivo demonstrativo. E esse que é um pronome o quê? Relativo. A divisão será feita no meio, ó. Então, ó, entre as camisas, comprei aquelas, as quais eram de algodão. Posso, Valério? Posso. Esse as não é artigo. Ele é um pronome substantivo demonstrativo. Esse que, ele é dado, ele é tipificado como pronome relativo. E a divisão é entre os dois, ó. No meio, a oração tiver o quê? É uma oração subordinada adjetiva, sempre restritiva. E a oração tiver o, a, os, as, é a oração principal. Aí,
Esse que vai retomar. Esse que faz referência a esse as. Esse que equivale a esse as, ó. Esse as é aquelas, ó. Aquelas eram de algodão. Aquelas eram de algodão. Faça análise. Quem é que era de algodão? Aquelas, as camisas, ó. Esse que é sujeito, eram de ligação. De algodão é predicativo do sujeito. As camisas eram de algodão. Então esse que faz referência ao vocábulo as. Aí na sua prova, o examinador vai te perguntar assim, ó. Entre as camisas, comprei as que eram de algodão. O examinador pode perguntar os termos, ou melhor, o examinador pode perguntar o termo as. Nas duas ocorrências, tem a mesma classificação morfológica? O termo as, nas duas ocorrências, na linha 10 do texto, possui a mesma classe gramatical? Não. Esse as aqui é artigo. O artigo acompanha o substantivo. Esse as não é artigo. Esse as é pronome substantivo demonstrativo. Ok? A banca também pode perguntar assim, ó. Na linha 4 do texto, o vocábulo que faz referência ao termo as. Na linha 4 do texto, o vocábulo que faz referência ao termo as. Certo ou errado? Certo. Esse que tem por referente o termo as. Que equivale o que, por favor, as? Equivale às camisas. Muito bem, Valério. Ok. Queridão, dá uma olhadinha aqui para mim. Deu para você entender? Sim. Qualquer dúvida, faça a revisão. O, a, os, as, para serem artigos, tem que acompanhar dentro de um contexto um substantivo, concordando em gênero e em número com o substantivo, estabelecendo a concordância nominal. Agora, quando você vir um o, a, os, as, precedendo o que, esse o, a, o, as, eles passam a ser pronome, substantivo, demonstrativo. Vão ter o valor semântico de aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. E o que vai ter o valor semântico de o qual, os quais, a qual, as quais. E o que vai introduzir sempre uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E o a, o, as, oração principal. E dentro do texto, esse que vai retomar o, os, a, as, sendo um elemento coesivo anafórico. Pegou? Não sai daí não, daqui a pouco voltaremos.